Esse padrão aqui, ele permite você assumir operações com stop curto e uma possibilidade de alvo muito grande. Isso porque você vai estar trabalhando em uma região onde ela é muito defendida por grandes players, por institucionais. Porque se o mercado passar dessa região específica, ele vai inverter a tendência. Então é uma região que tem muita briga. Se você quer aprender qual é esse trade, qual é essa região, fica comigo até o final. E como de costume, já deixa o seu like, porque o seu like ele ajuda muito o nosso trabalho a continuar sendo divulgado para mais pessoas. E eu sempre trago aqui para vocês conteúdo de valor, coisa que agrega, coisa que eu utilizo no meu dia a dia e eu ensino muitas vezes em mentoria. E se você também não é inscrito no canal, já se inscreve para você ficar sempre por dentro de novos conteúdos que eu trouxer aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Esse padrão, esse movimento e esse tipo de trade, ele é específico para dias direcionais. Você não pode pegar, por exemplo, um dia consolidado como esse daqui, ó, onde o mercado está trabalhando travadão e querer utilizar essa metodologia que eu vou passar para vocês. Por quê? Porque em dias consolidados, como vocês estão vendo aqui, o nosso foco é operar nas extremidades, ou seja, tentar buscar por venda na máxima ou compra na mínima. Esse tipo de dia aqui, pessoal, às vezes ele é até um pouco chato, né? Porque às vezes o mercado ele busca ali uma extremidade, só que ele não mostra leitura, ele não deixa gatilho, ele não mostra rejeição. Então, nós precisamos ter um dia direcional, uma tendência de alta ou então uma tendência de baixa, tá? Essa região que eu quero passar para vocês e esse trade, ele acontece no 50% macro, tá? O que que é 50% macro, pessoal? É o 50% de todo o movimento, tá? Porque quando você está em um movimento direcional, você vai ter várias pernas normalmente. O preço vai subir e corrigir várias vezes, por exemplo, numa tendência de alta. Então percebam aqui, ó, ele sobe, corrige, aqui ele sobe, corrige, tá vendo? Então você tem várias pernas ali. E cada perna dessa daqui, a gente vai ter o seu 50% micro, tá? Então essa perna aqui, você vai ter o 50, essa perna aqui, você também vai ter o 50, essa aqui também vai ter o 50. Esse 50% micro, ele é operável. Só que o que que acontece? Usualmente, quando o mercado ele faz uma correção no 50% micro, normalmente existem pontos de parada próximo, né? Existe ali alguma região, porque o mercado ele não conseguiu afundar suficiente para se afastar da máxima, né? Para tentar voltar a subir. Então, normalmente é uma operação válida, é um trade ok. Só que sempre que a gente entra, vamos colocar aí 75% das vezes, a gente vai entrar correndo um risco do mercado ter que romper o topo para se desenvolver. Agora, na maioria das vezes, quando nós vamos fazer uma operação no 50% macro, pelo fato do mercado estar bem afastado do topo, ele te gera um risco menor, proporcionalmente falando. Você tem ali um stop menor e a depender do quão grande foi esse pullback, você consegue um risco-retorno bem positivo. Tem operações que eu pego, inclusive eu posto lá no Instagram, se você não me segue, @ShotScalperTrades, operações que eu entro, por exemplo, arriscando 200 pontos e o mercado buscando o topo tá dando 600, 700, ou seja, 3, quase 4 para 1, que é um risco-retorno sensacional, tá? Inclusive, eu sempre falo para vocês aqui, mercado financeiro não é sobre o quanto você ganha, né? Quantas vezes você vai ganhar, e sim a quantidade de pontos de valor que você vai ganhar quando você acerta, entende? Não é quantas vezes você vai acertar, eu acertei 10 operações, mas se foi 10 operações com um ganho pequeno e na hora que você tomar um stop grande, não vai ser suficiente, entende? Então, percebam aqui, no dia de ontem nós tivemos uma operação clara e desenhada aqui no mini dólar. Então o mercado ele vem um movimento bem forte de alta, a gente percebe aqui. Aí ele quebra uma estrutura, ele quebrou uma estrutura aqui, ó, era uma estrutura micro ainda. Deixa eu mudar a cor para vocês conseguirem ver. Ó, perceba que você tinha esse fundo aqui, esse topo, aí o mercado corrigiu próximo a essa região. Na verdade, era até esse anterior aqui, ó. Aí ele corrige próximo dessa região, ele volta a subir ali, ó, quebra a estrutura. Quando ele quebra a estrutura micro, a gente somente desloca a nossa fibra. Então eu tiro aqui desse fundo, jogo para esse. Aí a gente vê que o mercado lá na frente ele rompe também esse 50 micro
e ele chega então na região, que é uma das regiões, pessoal, mais brigadas do dia. Por quê? Porque se o mercado rompe ali aquela região dos 50, a pressão principal do dia começa a inverter. Então, se você tem uma pressão compradora, o mercado começa a perder os 50%, a pressão vendedora ela começa a ficar muito forte. Façam um backtest, busquem gráficos anteriores aí, volta aí para vocês verem, e traça ali os 50% do dia, né? E observe quando o mercado rompe os 50%, ó, por exemplo aqui, como ele ganha força. Olha a derretida que o mercado vai em linha reta depois que ele rompeu os 50. Então essa região, ela é uma região muito brigada, muito disputada pelos grandes, porque são eles que mexem no preço. Então observem que quando o mercado chegou nessa região aqui, ó, ele começou a mostrar a briga. A briga você consegue ver através do quê? Dos gatilhos, através de rejeição. Então perceba que você tem briga aqui, você tem briga aqui, e são candles bons, candles bonitos. Eles estão te mostrando, ó, mais pavio inferior. Ou seja, tem vendedor brigando nessa região, só que tem comprador defendendo. O comprador não quer deixar o preço romper essa região, porque sabe que se passar, vendedor bate mais forte e joga o preço para mim. Então, o preço começa a mostrar rejeição. Agora eu quero que vocês analisem a questão do risco-retorno. Esse gráfico meu aqui, ele está sem marcação. Só que falando especificamente do mini dólar, acima dos R$ 6 nós temos pouquíssimas regiões, né, para poder marcar, porque o preço ele está rompendo regiões nunca visto antes, né? Então assim você não tem muita informação. Então percebam aqui, eu tenho um risco aqui, ó. Vamos falar em pontos. Se eu fosse assumir uma compra na ruptura, eu teria um risco aqui, ó, de mais ou menos 9 pontos. Eu sempre deixo descolado, tá? E olhando lá para o alvo do preço, que seria a máxima do dia, né? Pensando que ele fosse cumprir o seu objetivo técnico, que seria voltar para a máxima, eu teria ali, ó, uma possibilidade de alvo na casa dos 40 pontos. Então, vamos arredondar o stop para 10. A gente está falando aí de uma proporção de risco-retorno de 4 de ganho para 1 de prejuízo. Se eu ganho 40. Se eu perco, eu tomo 10. Né? Inclusive, ó, o dia em questão aqui, ele nem conseguiu chegar na máxima. Ele fechou aqui no meio, mas vamos supor que o próximo dia aqui ele abra e bata lá, né? Continuação, por exemplo. Então, eu teria aqui, ó, um trade proporcionalmente falando de 4 vezes o meu risco. Ele chegou a dar aqui, ó, 25, quase 30, quase 3 para 1. Na verdade, ele deu 3 para 1, né? Porque o stop foi 9. Ele deu aqui, faltou 2 pontos ali para dar 27, para dar 3 para 1, mas praticamente deu 3 para 1. Esse tipo de operação dos 50 macro, ele favorece muito alvos maiores justamente porque o pullback ele é mais profundo. E sendo mais profundo, ele se afasta da máxima do dia. Porque todas as vezes que o mercado está numa tendência de alta e ele corrige, o objetivo principal dele é vir romper o topo para continuar rompendo. Então, pelo menos o topo, a gente sabe que tem grande chance do mercado testar. Então, por isso que se você conseguir ter um alvo grande, já buscando o topo ou fundo, no caso uma tendência de baixa, isso é sensacional, porque caso o mercado bata naquele topo e não rompa, né, ele quebra uma estrutura, você já finalizou o seu trade. E eu pego muitas operações nesse estilo aqui, onde eu zero o trade na máxima do dia, né, ou no caso de uma tendência de baixa, ele corrige ali, eu vendo e eu zero na mínima do dia e eu consigo sair com bom risco-retorno. Risco-retorno aí de 3 para 1, às vezes de 4 para 1, né? E aí eu não estou nem falando se a gente fosse imaginar que o mercado rompesse o topo e aí você fosse buscar trades bem grandes mesmo, de, tipo de 5, 6, 7 para 1, que às vezes acontece, o mercado está muito forte. Então, esse tipo de operação aqui, sempre que eu visualizo acontecendo, né, e tem espaço, porque vez ou outra, pessoal, pode ser que tenha mesmo alguns pontos de parada aqui no meio, né, e aí vai dificultar um pouco mais o desenrolar da operação. Mas se eu vejo caminho livre ali nos 50%, até o alvo técnico, que é a máxima, no caso da tendência de alta, ou a mínima da tendência de baixa, eu pego tranquilamente essas operações. Inclusive, se vocês forem lá no meu Instagram, @ShotScalperTrades, e olharem, né, os meus posts lá, os meus trades, vocês vão ver muitas operações que eu pego de correção nessa região dos 50, tá?
Galera, é isso, vou finalizando. Se você gostou do vídeo, dá moral, deixa o like aí, indica esse vídeo para algum amigo, pra gente voltar a movimentar esse canal do YouTube. Eu tô postando com menos frequência aqui, mas eu tô sempre presente lá no Instagram. E é isso, pessoal. Tamo junto, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.